alguns irmãos alegam, seguindo aqui o nosso vídeo, a sequência do último, né? Que Paulo ele fala que a mulher não pode falar na igreja somente em Corinto. Nas outras cartas às demais igrejas, o apóstolo não fala isso. Sim, claro que não. Por quê? Porque era somente a igreja de Corinto que tinha essa desobediência. O que fala o verso de número 33, parte B, né? Como em todas as congregações dos santos, veja, todas as congregações que o apóstolo Paulo mandava as suas cartas, em todos os ajuntamentos, Romanos capítulo 16, verso 5, a igreja que está na casa da irmã Lídia, Filimon, a igreja que está na casa do irmão Filimon, em cada igreja que o apóstolo Paulo mandava, elas estão aqui, ó, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Nas demais igrejas que nós já meditamos, reunidas na casa dos irmãos, as mulheres obedeciam, por isso que elas não precisaram receber essa revelação. Os irmãos já seguiam o Espírito Santo como cabeça e autoridade ali trazendo a palavra. A forma de cultuar a Deus como igreja e aprender do Senhor Jesus na Assembleia, ela é descrita em Corinto porque os demais já seguiam a doutrina dos apóstolos nessa prática. Apenas os irmãos de Corinto que se desviaram das práticas da reunião da igreja. Não só essa aqui que nós vimos no vídeo passado e no vídeo retrasado, referente ao irmão trazer uma palavra, não um pastor escolhido ali e tal, e paga um salário. Não, um irmão qualquer ali vai trazer uma palavra. Claro que os outros irmãos vão julgar para ver se essa palavra vem de Deus mesmo, né? Se não vem depois da reunião da igreja, na igreja, que é diferente de outras reuniões onde os irmãos se juntam por outros motivos, vão chamar ele, ó irmão, que o irmão trouxe, ele não está de acordo com a palavra, não. Aí o irmão vai aceitar humildemente, e na próxima reunião da igreja, na igreja, esse assunto vai ser discutido e vai ser posto ali, o irmão vai se retratar e pedir perdão, né? Mas a igreja de Corinto, ela seguia Deus do seu jeito, então Paulo teve que trazer os fundamentos da reunião da igreja, porque como diz 1 Coríntios capítulo 3, eu trouxe o fundamento, veja cada um como edifica, né? Então ele vai trazer novamente fundamentos aqui que os irmãos esqueceram porque estavam na carne. Como outros, como a ceia do Senhor, por exemplo, eles já não iam mais partir o pão na reunião da igreja, eles iam lá se embebedar, iam lá se alcoolizar, falar besteira. O Senhor Jesus não era mais o centro na reunião da igreja, que é o assunto que nós vamos meditar hoje, né? Sobre a ceia do Senhor na igreja. Então, por que, irmãos, só a carta de Corinto tem esse aspecto? Porque está dizendo aqui, a Bíblia responde, né? Não adianta eu querer responder. Se a Bíblia dá a resposta, vamos bater continência, dizer sim, Senhor, para o Senhor, revelado nas Escrituras, né? Como em todas as igrejas dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Não é só esse aspecto que Paulo vai trazer, somente em Corinto. Outros aspectos também, por quê? Porque as outras igrejas já obedeciam, então eu não precisava trazer lá um assunto que estavam obedientes. Então nós vamos ver agora a ceia do Senhor, que também eles não estavam obedientes na ceia do Senhor. Em compensação, nas outras igrejas, que é a mesma igreja, e só uma igreja em localidades diferentes, né? Nas cidades e tal, mas a igreja é a mesma, elas têm que concordar nos assuntos, porque o cabeça que dirige os assuntos é o Senhor Jesus, né? Então elas têm que concordar, não podem fundar novas igrejas com seus assuntos, né? Aqui os irmãos estavam trazendo os seus assuntos, e não os assuntos do Senhor. A gente pode trazer os nossos assuntos em reuniões formais. Ô, irmão, eu penso diferente. Vamos marcar uma reunião de estudo aí. Sim, mas na reunião da igreja é o Senhor Jesus que ensina e fala. Bom, vamos então para a ordem de culto na igreja, referente à ceia do Senhor, né? Nós vimos sobre os dons da palavra que Deus traz ali na reunião dos santos, através do carteiro aqui, fiz essa analogia no vídeo passado, né? Onde os irmãos vão entregar aquilo que o Espírito lhes revela, pela palavra, obviamente, e os demais vão julgar.
Isso são revelações, né? Tem aprendizado através de estudo da palavra e tem aprendizado através da revelação, que ela ocorre de forma mais ampla, deveria ocorrer de forma mais ampla, na igreja, na reunião da igreja. Veja que ironia, irmãos, ó. Que ironia. No tempo em que as escrituras estavam sendo faladas oralmente, Paulo só encontrou uma igreja para combater o erro, né? Hoje, todas estão erradas e é difícil encontrar uma que está certa. Antigamente, todas estavam certas e uma errada. Hoje, todas estão erradas e um pequeno grupo de irmãos está certo. Por quê? Porque nós vivemos na última igreja de Apocalipse, que está morna e fria, mas se acha autossuficiente, que é a igreja de Laodiceia. Os irmãos de Corinto estavam se achando autossuficientes, como nós vimos no vídeo passado. O apóstolo Paulo diz: vocês acham que são os donos da verdade? Que a palavra é de vocês? Vocês são os reveladores da palavra? Esses falsos apóstolos e falsas igrejas, no sentido congregacional, no modo de culto a Deus, também se acham donos da verdade. É a mesma coisa, eles trazem as suas novas revelações. Não existe nova revelação. A revelação foi dada pelos apóstolos e os irmãos seguiam a doutrina dos apóstolos. Não existe outra doutrina. Aqueles que querem servir ao Senhor Jesus vão sair da denominação e seguir somente a doutrina dos apóstolos. Não que não tenha lá irmãos que queiram servir a Jesus, tem também. Estão na ignorância e com o tempo Deus vai revelar. Aí depois que Deus revelar eles continuar no erro, aí já não é mais ignorância. Aí é desobediência. Bom, vamos para a ceia do Senhor então. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vos reuni como igreja, ou na igreja, depende da tradução, veja, que é a reunião da igreja, irmãos. É muito importante nós diferenciarmos os ajuntamentos, para nós entendermos o que é um ajuntamento entre irmãos de forma informal, entre irmãos para falar de trabalho, entre irmãos para falar de família, e a reunião da igreja. A reunião da igreja somente o Senhor Jesus pode falar, através do Espírito. Isso é muito fácil de entender, mas muito difícil de ser aplicável hoje, pela ruína que se encontra a igreja. Vamos lá então. Entretanto, nisso que vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Que reuniões? De igreja agora, irmãos. Em primeiro lugar, ouço que quando vos reunis como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divisão entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados por Deus, ou sinceros, depende da tradução. Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor? Então a ceia é feita onde? Na igreja, no corpo de Cristo. Não é qualquer ajuntamento de irmãos que pode ser partido pão, a ceia do Senhor. Aqui está falando bem claro, quando você unir na igreja, ou como igreja, né? Não para reunir como evangelizar. Vou fazer uma reunião evangelística na minha casa, vou convidar todos os meus vizinhos, vou pedir ajuda de um irmão e vou evangelizar todos eles e vou servir a Santa Ceia ali para eles. Ou a ceia do Senhor. Nessa reunião não pode, irmão. Só na da igreja. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais são entre vós o sincero ou aprovado. Quando vos reunir, não é para a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezo a igreja de Deus? Veja, na minha casa eu posso comer demais, até um pouco, né? Me passar
beber, etc. Um exemplo que eu estou dando, estou dizendo que isso deve ser feito, só estou dando um exemplo. Na igreja não, irmãos. Na igreja a gente tem que esperar todos e comer de forma igual. Se tem uma quantidade, tem que ser dividida em forma igual. E a ceia do Senhor não é um pãozinho e um copo de suco de uva. Não, é uma refeição onde os irmãos a fazem, trazendo o pão e trazendo o vinho, lembrando que, como lembrança de que o Senhor Jesus está no meio da igreja, ali com todos. Por isso que é reunião da igreja. Agora em casa eu posso convidar um irmão, assar um churrasco, um pode comer mais que o outro e tal. Mas na reunião da igreja não. Veja que aqui está claro, várias vezes ele está distinguindo claramente a diferença de uma reunião qualquer, de um ajuntamento qualquer, de algo feito em casa, para a reunião da igreja na igreja. Da igreja na igreja. E onde é a igreja? Nós já aprendemos nos outros vídeos, né, irmão? Então não vou voltar nesse assunto. Ou desprezo a igreja de Deus e humilho os que nada têm? Que direi? Eu elogiarei por isso? Claro que não! Verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então veja, junto ali da reunião da igreja, da refeição, nós pegamos do cálice e pegamos do pão. Ou pegamos do pão, partimos, representando o corpo, a igreja. Então, uma característica da reunião da igreja é a ceia. Ela só existe na reunião da igreja. Não existe em outra reunião onde irmãos estão presentes. Reunião do trabalho, reunião evangelística, somente na reunião da igreja, onde a igreja toda está presente. O corpo todo ali, a caráter de testemunho está presente. Por isso que não pode haver essa divisão, irmãos. Claro que Deus permitiu a grande casa, né? Que essa divisão de religiões cristãs. São religiões cristãs. Não é o corpo de Cristo a caráter de testemunho. Que eles estão dividindo em vários pães e vários cálices, né? É um só pão e um só cálice. Então eles estão usando vários nomes, né? Eles partem o pão na quadrangular, na adventista, na universal, na batista, protestante, católica. Dividem o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus não aceita isso. Então a caráter de testemunho eles estão errados, mas pode haver salvos. Ou seja, quando estiver comendo pão ali, mesmo estando num testemunho errado, terem o nome no livro da vida e serem nossos irmãos. Continuamos então o texto. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E qual é o contexto aqui? É a glutonaria, é a embriaguez, é o egoísmo, é não esperar o irmão, é comer mais que o irmão, deixar o irmão ali envergonhado, constrangido, é não pensar no corpo adequadamente. Então vai estar pecando contra o corpo. É comer o pão na divisão do corpo. Quando eu como em nome da quadrangular, em nome da igreja católica, eu estou pecando contra o corpo, porque o corpo não se divide. Então tudo isso é pecar contra o corpo de Cristo ao que partir o pão santo, o cálice santo que representa o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Bem claro, bem explícito nas Escrituras, somente a palavra falada das Escrituras com o poder do Espírito Santo sobre aquele que o deseja é suficiente para enxertar a fé no coração daqueles que ouvem.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso é entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormem, morreram precipitadamente, como Ananias e Safira, e muitos irmãos que o Senhor leva antes porque estão pecando contra o corpo, né? Então, a ceia, irmãos, ela é uma instituição para a igreja. Ela foi instituída pelo Senhor. O que o apóstolo Paulo fala? O que eu recebi, eu também vos entreguei. A noite que foi traído, então ele vai trazer para a igreja o que o Senhor Jesus iniciou lá atrás com os discípulos. Então, uma das ordenanças para o corpo reunido como igreja é o partir do pão. Veja que não fala dois irmãos ali. Por exemplo, um irmão, 3 irmãs partir o pão. Não pode. Por quê? Porque a igreja é só caracterizada por irmãos e irmãs. Os irmãos têm a autoridade do Senhor Jesus e as irmãs pertencem ao corpo, porque Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça sobre a mulher. 2 irmãs reunidas não podem estar reunidas como igreja. Pode estar reunido como irmãs para estudar a palavra, etc., né? Para profetizar, falar, mas não pode estar reunidos como igreja. Nós vamos aprender isso no próximo vídeo. Então, a instituição da ceia é para o corpo de Cristo, a igreja reunida como igreja, como nós vimos claro aqui no versículo. Verso 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, ou na igreja, depende da tradução, né? Porque ela tem um lugar também para acontecer. Nós já vimos onde é esse lugar em vários vídeos anteriores, né? Há divisões entre vocês. Então, a ceia é na reunião da igreja, reunida como igreja. Não como irmãs para orar, como irmãos na noite de oração. Os irmãos vão se reunir para orar toda quarta-feira. Não é nessa reunião que a ceia é partida, não. Não é na reunião das irmãs, não pode. É somente na reunião da igreja. Agora, as reuniões ditas da igreja, na quadrangular, na universal, não são reuniões da igreja. Porque o Senhor Jesus não está ali como cabeça, dirigindo os dons, os ministérios, como nós vimos no vídeo anterior. São reuniões de irmãos num lugar, porque tem irmãos ali também. E reuniões de incrédulos ali também, porque tem incrédulos que vêm buscar a bênção, que é o que as religiões cristãs prometem, atrai o público para esse fim. Ali não poderia se partir o pão e nem poderia se estar ali como igreja, irmãos. Então fica bem claro aí a diferença da reunião da igreja do Senhor Jesus na igreja de outros ajuntamentos, inclusive da falsa nomenclatura de igreja dentro das denominações divisórias, né? Que divide o corpo de Cristo. No próximo vídeo nós vamos falar de reuniões das irmãs aí para a palavra de Deus.